queria agradecer. Esse é um tema que a gente já teve a oportunidade de trocar ideia, mas é um tema tão complexo e tão em voga, sobretudo atualmente no contexto dessa pandemia, que eu acho que tem muitos aspectos ainda que merecem ser explorados, e eu acho que a gente tem uma pessoa altamente qualificada para poder nos ajudar a enxergar um pouco alguns pontos cegos nessa matéria que trata do processo estrutural. O Osmar todos conhecem, pós-doutor, professor de direito processual civil, da nossa diretoria da ABPC. Então, não vou nem cometer o sacrilégio de ficar gastando o tempo da fala dele aqui, que eu sei que vai ser muito mais bem aproveitado do que comigo lendo o extenso currículo dele, né? Ainda mais que todos já o conhecem. Então, eu passo a palavra, a não ser que a Lenda queira fazer alguma consideração introdutória. Então, eu já passo a palavra para o Osmar, renovando os agradecimentos, Osmar, pela disponibilidade. Imagina, Guilherme, obrigado por esse honroso convite, Lenda. Saúdo a todos na pessoa do professor Jorge Amauri, né, professor de todos aqui, com certeza. Grande liderança, grande exemplo de pessoa, de professor, de profissional, de forma que sintam-se todos formalmente cumprimentados na pessoa do professor Jorge Amauri. Como o Guilherme falou, o tema ele já vem sendo... Presidente Becker, Flávio, tudo bem? Bom dia. Já estou começando aqui, então aproveito para não perder viagem e não cometer nenhuma gafe. Saúdo o nosso presidente, Rodrigo Becker, e agradeço mais uma vez também na pessoa dele esse honroso convite. Como o Pupi já bem colocou, o tema ele tem sido tratado aí, enfim, com muita propriedade, até porque o momento, né, como também bem colocado pelo Pupi, ele demanda. Então, eu acho que nessa fase da pandemia que nós estamos vivendo e continuaremos vivendo, o Poder Judiciário ele tem sido cada vez mais demandado. Não é? E ele tem sido cada vez mais demandado e o papel dele, os limites do exercício da jurisdição regular, ele tem sido cada vez mais testado. Então, essas demandas de saúde, lockdown, medicamento, etc., que extrapolam esse limite de uma demanda coletiva regular, eles testam o Poder Judiciário e aí se fala muito não só num processo estrutural, mas também numa atuação estruturante, vamos chamar assim, dos tribunais. Eu costumo falar que um grande exemplo que nós tivemos de uma atuação estruturante do Poder Judiciário foi agora, alguns anos atrás, o professor Jorge Amauri conhece bem o assunto, foi a questão do Supremo Tribunal Federal capitaneando e liderando os esforços para celebrar aquele acordo dos planos econômicos. Aquilo ali, por exemplo, fugiu de um papel tradicional do Poder Judiciário, aquele papel tradicional dentro daquela ideia de litigiosidade clássica, individual ou coletiva, onde eu tenho interesse, eu tenho a lide, eu tenho aquela ideia bipolar. Então, essas mudanças, cada vez mais, elas aparecem e vão testando até onde o Poder Judiciário pode chegar. Por que eu digo até onde o Poder Judiciário pode chegar? Porque o que particularmente me preocupa, e eu queria destacar aqui com vocês já, de uma forma breve, como farei, é que deve existir uma preocupação com esse limite. Eu costumo e tenho falado bastante dessa questão dos riscos do ativismo aí, e aí já adianto que trato do ativismo nesse sentido com um aspecto um pouco negativo, porque significaria, para simplificar, esse extrapolar a função, o limite de um poder adentrando a esfera de outro de uma forma aí muito simples. Então, o fato é que temos essas mudanças acontecendo, temos esses testes no Poder Judiciário, e aí se fala muito nessa ideia de processo estrutural, que vem sendo aí tratado com muita propriedade, inclusive por vários aqui do grupo, como o Pupi, sei que o Flávio, o Becker, etc. Enfim, vários têm trabalhado e lido bastante nessa linha. O que eu queria destacar para chamar atenção aí para a nossa reflexão? Em primeiro lugar, sempre que a gente fala do processo estrutural, eu acho que é fundamental a gente ter em mente dois pontos. Primeiro, o contexto em que se falou ou que se começou a falar em processo estrutural, principalmente a partir do caso Brown nos Estados Unidos. Temos que entender o contexto, porque não foi uma ideia que surgiu fruto de amplos debates e de debates, enfim, jurídicos, técnicos, não.
existia um problema que precisava ser resolvido dentro de uma mudança de contexto político-social nos Estados Unidos. Então, existia um paradigma anterior, o caso Plessy, enfim, que era a questão dos vagões, que ficou durante muitos anos, quase 70 anos, em vigor. Por quê? Porque o contexto nos Estados Unidos, pós-guerra civil, ali mesmo com a edição com a promulgação da emenda 13, depois emenda 14, etc., com aquela questão da exclusão dos estados do Sul, mas era um contexto muito conservador. O contexto que nós tivemos, o caso Brown versus Board of Education, foi um outro contexto, né? Um contexto já pós-guerra, um contexto de reação ao totalitarismo, aonde se resolveu dar uma releitura. Desculpa. Se resolveu dar uma releitura à Constituição, né, e declarando inconstitucional a lei, dentro daquela ideia de que a Constituição ela subordina a todos, com uma ideia mais prospectiva e superando aquela doutrina de que, olha, estão separados, mas são iguais. Então, se viu a Suprema Corte diante do caso extremamente emblemático do racismo nas escolas, e aí, por conta também, temos que entender dessa mudança de contexto político, social nos Estados Unidos, de reação ao totalitarismo também, que se releu e que se reviu essa concepção anterior que foi feita num contexto muito mais conservador. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é esse contexto que temos que interpretar essa origem. Em segundo lugar, a atuação estruturante, vamos chamar assim, ela surge mais quando a Suprema Corte, todos sabem disso, depois de declarar, no caso Brown 1, né, ela teve que operacionalizar, ela teve que, uma vez declarada, agora eu preciso colocar em ordem, eu preciso organizar, eu preciso de um remédio contra essa burocracia para implementar a decisão. Aí eu tenho o caso Brown 2, que é onde a problemática toda dessa operacionalização surge. Aonde a Suprema Corte ela delegou os poderes para as instâncias inferiores, para os juízes federais, para eles supervisionarem e redesenharem essa nova concepção, aplicando o que foi declarado no caso Brown 1. Então, esse é um outro ponto que eu queria chamar a atenção. Por quê? Porque eu acho sempre muito importante deixar muito claro que não foi fruto de um amplo debate. A doutrina veio depois. A preocupação imediata era resolver um problema. A preocupação imediata era uma coisa muito mais pragmática. Por que eu gosto de chamar muita atenção para isso? Porque isso pode levar à banalização. Essa ideia de que, não, eu tenho um problema prático, como eu tive, pragmático dos Estados Unidos, preciso resolver, então eu vou sair aí utilizando essa ideia de processo estrutural para tudo. Então, a forma como nasceu, a justificativa para o nascimento desses estudos e dessa doutrina pode levar a uma falsa ideia de que eu posso andar banalizando. Por isso, eu gosto de chamar a atenção para isso. Em segundo lugar, dentro dessa mesma ideia, e a gente tem que analisar tudo dentro de um contexto, uma outra preocupação que eu chamo, já antecipo, que eu vou chamar a atenção aqui de vocês para a gente debater, é que também não é essa ideia de atuação estruturante ou de processo estrutural uma salvação para tudo. Não é? Basta a gente ver que lá nos Estados Unidos, o que se verificou que anos depois, todos sabem disso, anos depois do caso Brown 2, o índice, o percentual de implementação na prática da decisão era mínimo. Não é? Era um percentual irrisório. 10 anos depois, menos de 1% das escolas estavam já com aquele sistema implementado. E aí o que aconteceu? Todos sabem, depois do Civil Rights Act, que a coisa realmente se implementou. Então, não é uma salvação para tudo. O Poder Judiciário adentrar qualquer tipo de atuação fora dos seus limites tradicionais. Então, feita essa introdução, enfim, de uma forma muito rápida aqui, eu destaquei algumas características que é bom a gente ter em mente do processo estrutural para entrarmos nos nossos debates. Primeiro, ele é performativo, né? Ele sai do debate judicial. Segundo, ele é concretizador e normatizador, e sem a ideia tradicional e clássica de preclusão, né? Porque ele demanda uma atuação, uma supervisão, uma participação constante do magistrado
e de todas aquelas partes envolvidas, de forma que foge um pouco da regra normal de ideias de preclusão e de ideias de limites da atuação para concretizar. Ele pressupõe também uma cooperação entre os interessados, os que estão participando, e, obviamente, a própria questão da legitimidade, que está sendo aí, foi recentemente debatida no STJ, né, num dos primeiros paradigmas de processo estrutural, onde a relatora foi a ministra Nancy, onde se debateu muito essa importância da participação enfim, ampla, para que se tenha uma legitimidade em razão dessa própria natureza. A preocupação não é tanto uma lide para trás, como, em geral, nós temos na bipolaridade clássica, mas uma lide para o futuro, e ele deve se destinar a grandes conflitos, né? A conflitos chamados aí de supercomplexos, onde o magistrado deve agir mais como um síndico até, e menos como um magistrado. Quais são os riscos do processo estrutural? Eu enumerei aqui 4 riscos, no meu entender, principalmente da banalização. Primeiro, é que a utilização de uma forma exagerada sem ser em casos apenas extremos, ela leva ao maior risco de choque com outros poderes. Segundo lugar, a longo prazo também pode levar à captura da própria política pelo direito, que iria contra uma ideia maior de democracia. Terceiro lugar, falta planejamento para o Poder Judiciário em geral, para se exagerar nessa ideia de que a solução é sempre substituir por uma atuação do Poder Judiciário que não deveria ser típico para a atuação do Poder Judiciário. E, por último, que a utilização ela deve se dar apenas em casos de máxima resistência para diminuir os riscos, onde realmente a inércia do poder público na implementação, principalmente da ideia de direitos fundamentais, ela se faz realmente presente. Esses riscos eles são importantes a gente chamar a atenção, como eu disse aqui, né, no início, para a gente não correr o risco de cair numa também utilização em demasia do Poder Judiciário, aumentando o risco de cairmos aí num ativismo. Né? E aí, o que eu simplificando, o que eu chamaria de ativismo? É justamente quando se ultrapassa, usando uma linguagem bem simples, a demarcação da linha entre os poderes, quando o Poder Judiciário acaba entrando aonde não deveria entrar, se substituindo aí ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Todos sabem, né, essas ideias ativistas aí, principalmente ali na década de 50 nos Estados Unidos, elas surgem como uma reação dentro de um contexto aí pós-positivista, a determinados exageros positivistas, e aí o que nós observamos hoje, no passado recente e até hoje, é uma utilização de argumentos e, muitas vezes, de teorias e doutrinas que não se destinam a justificar posturas mais ativistas, mais proativas do judiciário, para justificar. Né? As próprias ideias dos ainda badalados, né, do working alexi, hoje nós observamos que foram e são utilizadas como embasamento de muitas posturas e decisões que se tentam aí fazer ativistas proativas, muito embora não tenham sido destinados, todos sabem, né, toda a teoria tratada, enfim, de proporcionalidade, razoabilidade, destinada para isso, muito pelo contrário. E eu sempre destaco, já tive a oportunidade de discutir isso aqui com alguns, lá no nosso doutorado, principalmente com o Pupi, com a Tatiana, que eu, particularmente, dentro desse contexto aí, hoje, de crítica até ao ativismo, eu costumo destacar 2 autores que eu acho fantásticos, acho os 2 fantásticos, que são Heinrich e Jeremy Waldron, né? Porque eles chamam a atenção. Primeiro, Heinrich chama a atenção para o fato de o ativismo ser esse movimento global de transferência que nós não observamos de um ou outro país de uma forma isolada. Nós observamos num contexto global, justamente porque, não só pela constitucionalização em excesso de direitos, algumas vezes, mas porque algumas vezes é muito confortável para outros poderes, principalmente para o legislativo, não entrar em determinadas discussões e delegar aquilo para o Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário, que tem todas aquelas garantias constitucionais, ele, sem dúvida nenhuma, fica menos sujeito a críticas ou, eventualmente, fica mais confortável para entrar em determinados assuntos polêmicos. Então, isso seria uma grande justificativa,
mas que, a longo prazo, como diz o próprio Richel, isso pode levar a uma perda da imparcialidade do Poder Judiciário, justamente por essa relação aí que pode se tratar, se via fazer mais com questões políticas. E o Jeremy Waldron, né, ele destaca o enfraquecimento que tem acontecido dentro da própria ideia de valorização do poder legislativo, e aí ele defende, todos sabem, que se resgate a dignidade da legislação, já que o judiciário não tem legitimidade democrática para entrar em determinadas questões. Muitas vezes são ideológicas, nós sabemos as críticas que se faz ao ativismo, né? Mas é fato que é um assunto que se deve ter uma certa preocupação, porque a atuação em demasia do Poder Judiciário interferindo na esfera de outros poderes, a longo prazo, pode levar, como já se mostrou, não só uma ruptura entre esse equilíbrio entre os poderes, mas também ele pode levar a um desgaste do Poder Judiciário se envolvendo em questões políticas. Então, o que nós temos de cenário? E aí, enfim, eu pontuo para a gente poder entrar nos nossos debates. Nós temos um contexto de estímulo à atuação estruturante do Poder Judiciário, justamente pelo contexto que nós estamos vivendo, que é um contexto que demanda respostas rápidas para situações atípicas e complexas. E aí se fala muito na utilização do processo estrutural. Mas o que nós temos que ter em mente? Como eu já disse, a preocupação em se banalizar, ou melhor, em não se banalizar. Não é porque surgiu dentro de um contexto de dar uma resposta à sociedade, a uma questão social relevante, pragmática, como surgiu a ideia de processo estrutural nos Estados Unidos, que nós podemos estar usando para qualquer coisa ou para qualquer situação, ou estimulando. Por quê? Porque não necessariamente o processo estrutural ele leva ao ativismo, mas, obviamente, o ativismo ele corre-se o maior risco de adotar uma postura proativa demais do Poder Judiciário dentro dessa ideia de processo estrutural. Obviamente, nem todo processo estrutural ele leva ao ativismo. Né? Basta a gente notar que nós, há décadas, temos uma experiência muito grande em processo estrutural, não só aqui, mas no mundo inteiro, que no papel do juiz dentro de um processo estrutural, que são processos, por exemplo, como de recuperação judicial ou de um processo de falência. Né? A atuação do Poder Judiciário ela é uma atuação, em certa medida, estruturante. É uma atuação que foge daquela ideia de bipolaridade, onde o juiz ele atua ali como um síndico, coordenando um cenário complexo econômico e tentando resolver uma determinada situação. Então, esse paralelo é importante a gente fazer, porque ele demonstra que é possível, sim, se colocar um certo limite para essa atuação estruturante sem que ela leve a longo prazo a um desgaste do Poder Judiciário. Porque a atuação, repito, estimulada em demasia dentro dessa ideia de extrapolar os limites ou se substituindo em outros poderes ou interferindo, já que no Judiciário, repito, nós não temos planejamento para gerir. No Judiciário não se tem a possibilidade de se imaginar um magistrado participando com detalhes, por exemplo, sobre a liberação de medicamentos ou sobre a interdição de escolas, porque ele não tem sequer aquela estrutura para lidar com aquilo de uma forma organizada, de uma forma planejada. Mas também que essa preocupação com o exagero na utilização, que também não sirva para se tentar coibir qualquer tipo de atuação do Poder Judiciário fora dos limites ali tradicionais de lide, de sentença e de trânsito em julgado e de ideias preclusivas. Não é? Por quê? Porque, principalmente num primeiro momento, e aí vamos lembrar o que deu origem ao caso Brown 2, foi o caso Brown 1, onde houve a declaração de inconstitucionalidade, que foi extremamente importante. Né? Nós tivemos, a Tatiana participou no semestre passado da minha disciplina lá no doutorado, que nós tivemos a oportunidade de debater bastante isso, e chegamos à conclusão todos que é importante em determinados momentos, isso não se nega, que o Poder Judiciário adote determinadas posturas de vanguarda, porque ele pode agir, né, como uma caixa de ressonância do que a sociedade quer. O que não se pode também é estimular que ele ultrapasse isso. Veja, será que o impacto do Civil Rights Act seria sido o mesmo
se eu não tivesse o caso Brown versus Board of Education julgado antes? Será que determinadas mudanças capitaneadas por outros poderes não dependem de uma atuação de vanguarda do Poder Judiciário primeiro? Sim, sem dúvida. Né? Então, dizer que não se pode estimular em demasia a atuação estruturante não significa que não se deve estimular, porque, sem dúvida alguma, principalmente se os magistrados se segurarem muitas vezes, nessa vontade de entrar em atividades executivas, em planejamentos executivos, sem dúvida nenhuma, deve ser estimulada e deve ser estudada. A minha maior preocupação, repito, e aí, Pupi, já encerro esse primeiro momento aqui da breve exposição, é que estamos num caminho sem volta. Os papéis do Poder Judiciário vão ser cada vez mais testados, como estão sendo agora. O que nos resta fazer é estudar o limite. Né? E aí eu acho que o ideal é que se fique dentro de um razoável, para não se ir demais para uma postura proativa que interfere e prejudica outros poderes, que prejudica o próprio Poder Judiciário a longo prazo, mas se fique dentro também de um determinado limite, aonde, ainda que para estimular os outros poderes, o Poder Judiciário haja sem correr o risco de nenhuma banalização e sem correr o risco de falhar em execuções, já que o papel do Poder Judiciário não é planejar políticas públicas, até porque não tem condições materiais para isso. Então, com essas rápidas considerações, dentro do que a gente combinou, Lenda, aí de 30 minutinhos, eu agradeço mais uma vez imensamente essa paciência de todos para ouvir aqui esses 20 e poucos minutos de bobagem, mas espero ter levantado algumas bolas para a gente continuar debatendo. Obrigado. Obrigado, Osmar. Eu queria dar um pontapé nesse nosso diálogo. Você tangenciou um aspecto que me parece muito pujante nesse tema do processo estrutural, que é a possibilidade de ele funcionar como uma espécie de válvula de escape para uma postura ativista. Né? E eu mesmo, no início, nos meus primeiros estudos sobre o processo estrutural, nas primeiras coisas que eu ouvi a respeito, eu tinha um pouco essa impressão de que seria muito fácil essa captura do processo estrutural por uma postura ativista. Mas eu fui pouco a pouco me convencendo, não é um processo de convencimento já concluído, é um processo em curso, mas eu gostaria, inclusive, de dividi-lo com todos para que a gente dialogue a respeito. Mas eu fui pouco a pouco refletindo sobre se atrelar processo estrutural a ativismo não seria culpar uma ferramenta pelo seu eventual mau uso. Né? Porque, ao fim e ao cabo, se a gente pensar bem, quando a postura é ativista, mesmo um texto claro é ferramenta para uma postura ativista. O que acontece, talvez? O fato as decisões estruturais se relacionarem tanto, muitas vezes, com políticas públicas, por serem, talvez aqui, sobretudo no Brasil, né, o processo estrutural ele começa a se popularizar no âmbito de ações civis públicas, que se relacionam muito intimamente com políticas públicas. Isso gerou talvez uma resistência por parte da doutrina, num princípio meio desmedida ou preconceituosa, talvez. E o fato de a decisão se protrair no tempo e tocar a política pública talvez tenha feito alguns cabelos ouriçarem aí. Né? Mas o que eu queria dividir com vocês é um pouco isso. Será, para quem quer ser ativista, qualquer válvula de escape é válvula de escape. E será que se a gente, sobretudo quem estuda o tema, né, a gente como doutrina, se a gente talvez, desde o início, criar essa resistência desmedida ao processo estrutural, será que a gente não está, talvez, contribuindo para o desestímulo de uma plataforma de mudança na prestação jurisdicional que pode ter seus efeitos positivos? Então, assim, é um pouco do que eu queria falar. Eu vou passar, eu não sei como é que o Osmar quer tocar, se ele quer falar. Eu já vi que o Flávio Jardim está com a mão levantada.
Posso passar a palavra para você, Osmar, ou passar para o Flávio e depois você faz um bem bolado aí das duas coisas? Fica à vontade, acho que Flávio, fica à vontade para já falar. Eu assino embaixo, Pupo, eu acho que essa tua colocação foi precisa. O que nós temos é que ter em mente, concordo contigo, uma coisa não necessariamente implica na outra. E se gera, muitas vezes, se geram preconceitos a determinadas formas, justamente por conta de ideias que não necessariamente vão ser refletidas naquele processo. Né? Então, para quem quer fazer, vai fazer fora do processo estrutural. Né? Basta observar inúmeras decisões que nós temos aí, voltas que se fazem para tentar se declarar inconstitucional, na verdade, sem declarar inconstitucional, afastando a aplicação de normas, enfim. Isso existe independentemente do processo estrutural. Mas que existe, que a seara estimula e dá mais sede para os que querem ser ativistas, eu acho que dá. Mas concordo contigo, eu acho que uma coisa não importa na outra e o fato de não poder se desestimular a utilização ou esse repensar por conta dessas críticas, né, pré-concebidas, aí, muitas vezes ideológicas relacionadas ao ativismo, já que uma coisa não pressupõe a outra. Então, eu assino embaixo. Desculpa, Flávio, ter te interrompido. Não, Osmar, obrigado, viu? Muito obrigado a você por ter feito um excelente início aí dos debates, eu agradeço muito. Eu queria pedir desculpa por ter levantado a mão, inclusive na frente do professor Jorge Amauri e do nosso querido presidente Rodrigo Becker e dos demais. Eu, na verdade, fiquei um pouco ansioso, porque nós estamos vivendo aqui no escritório uma demanda concreta, e eu queria pontuar algumas questões, e já vou abusar aí do conhecimento do grupo, porque eu acho que vai me ajudar muito nesse trabalho que estamos executando aqui, e vocês vão entender bem, eu acho que vão ter pontos interessantes que tocam ao que você falou, Osmar. Na verdade, nós estamos advogando aqui no escritório nesse problema da White Martins em Manaus. Então, desde o início da crise, acho que já vão mais de 2 semanas que estamos trabalhando para auxiliar a empresa. Basicamente, acho que todos vocês já sabem o que está acontecendo. A empresa, é interessante, não é um mercado regulado, não há concessão de serviço público, não há sequer autorização. Qualquer pessoa que quiser explorar o mercado de gás, oxigênio hospitalar ou residencial, pode simplesmente abrir uma empresa. Há uma regulação sanitária sobre a qualidade do produto que tem que ser vendido, né? O oxigênio medicinal, sobretudo. Essa regulação é da Anvisa e não é da Agência Nacional do Petróleo e Gás. Então, a gente já percebe o seguinte, que é uma atividade sobre risco empresarial, e o empresário estava em Manaus, a White Martins era a maior empresa lá, produzia um determinado montante, tinha uma capacidade ociosa de 50% na sua planta, ou seja, ela, por conta e risco, instalou uma planta lá, inclusive tinha, vamos dizer assim, prejuízo, porque tinha uma capacidade ociosa de consumo da cidade. De uma hora para outra, hoje, o consumo da cidade está em mais de 4 vezes o que a planta de Manaus pode produzir. Aí, o que isso entra no nosso processo estrutural? É muito interessante, pessoal. Primeiro, como surgiu, assim, agora uma demanda estrutural, pelo menos na minha visão, e óbvio, eu queria críticas e considerações dos senhores se houver alguma discordância. Mas houve um ajuizamento de uma ação civil pública pelo Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Ministério Público do Estado, contra a União e o Estado do Amazonas, dizendo, olha, tem que ser fornecido gás aos hospitais de forma intermitente, porque senão pessoas irão morrer. A White não é parte dessa ação. Só que, obviamente, como ela é quem detém os meios de distribuição e também é a maior produtora, as decisões que são tomadas nesse processo são endereçadas a ela. Concomitantemente, como começou a haver escassez de fornecimento em alguns hospitais, que inclusive queriam fazer estoque, começou o ajuizamento de demandas individuais, hospitais contra a White, na justiça estadual. Aí, Osmar, o que acontece? A solução lógica para um processo desse é que o advogado diga, bom, vamos concentrar isso aqui numa vara. A gente vai ter que, senão vão ter várias liminares, oriundas de vários juízes distintos, absolutamente incongruentes entre si, o problema não está sendo pensado de forma centralizada, e não tem como eu ficar respondendo, descumprindo decisões judiciais, porque eu tenho limitações aqui. Isso aconteceu não só nesse programa da White Martins, aconteceu, por exemplo, no caso da Vale, lá em Brumadinho, no acidente, em relação ao fornecimento de água, e tem um presidente importante do STJ sobre esse ponto.
Então, no momento em que o STJ, e de fato houve uma decisão agora do ministro Jorge Mussi fixando a primeira vara de Manaus e essa ação civil pública que eu mencionei como sendo a primeira demanda que concentrará todos os pedidos, inclusive das demandas individuais, a gente tem uma ação civil pública, em que são réus apenas o Estado do Amazonas e a União, mas nós trazemos todas as demandas individuais para essa ação civil pública. Então, o juiz ali, ele começa a parar de julgar, vamos dizer, talvez uma demanda adversarial, que não, talvez já não fosse, como o Pup falou, as ações civil públicas são, vamos dizer, a fonte assim, das demandas estruturais no Brasil. A gente está vendo também a DPF ser utilizada para isso, em controle abstrato, então talvez esse possa ser um aspecto depois que quem se sente confortável aqui do grupo possa pontuar também, onde é mais adequado que a demanda estrutural seja discutida, se num processo de controle objetivo ou num processo de controle incidental, subjetivo. Mas isso é muito interessante. O processo que era uma ação civil pública, que nasceu, vamos dizer assim, com a natureza adversarial individual, ele passa a ter uma complexidade muito maior. E agora, a juíza da vara, ela tem que, então, administrar um plano, ver se o plano que vai ser apresentado, ordenar que o Estado apresente um plano de abastecimento, como o oxigênio vai chegar a Manaus, e agora, como eu falei para vocês, a capacidade da planta da empresa, que está em 30 mil metros cúbicos diários, ela não atende um quarto da demanda. Então, a demanda em Manaus hoje está sendo feita via FAB, então a FAB tem que participar para dizer quantos aviões ela tem para transportar o oxigênio. De onde vai vir esse oxigênio? Hoje tem plantas, por exemplo, no Ceará, Imperatriz, Maranhão, Orilândia, Pará, fornecendo, aí há vamos dizer assim, uma ponte terrestre para encaminhar esse oxigênio para Belém, tem uma ponte fluvial, ou seja, os aviões da FAB trazem São Paulo, Brasília, há uma ponte fluvial de Belém, mas é uma complexidade enorme, uma operação de guerra mesmo, que tem que ser administrada pelo magistrado, porque a demanda está ajuizada, ela foi proposta pelo Ministério Público Federal, e o magistrado, óbvio, ele não pode dizer, tem que vir daqui, ele tem que talvez fazer uma análise crítica sobre se esse plano ele é suficiente, se as autoridades estão oferecendo, vamos dizer assim, informações que parecem incríveis a ele, que é uma pessoa que também não tem conhecimento para dizer se aquilo ali vai dar certo, sabe? Então, eu achei muito interessante essas 2 semanas que nós vivemos, porque, de fato, de demandas individuais, a gente está agora diante de um processo estrutural. E a empresa espera isso, porque a empresa não quer ficar tomando multas e apreensões de vasilhames, e o que estava acontecendo é que oficiais de justiça iam lá e tiravam o oxigênio do pátio. E ela tinha um planejamento técnico dizendo, olha, se eu deixar de atender esse hospital hoje, ele vai ficar sem. E, por outro lado, a empresa também, gente, ela não é uma empresa de saúde, ela é uma empresa que produz gás. Então, ela não tem sequer uma ideia de quanto daqui 2 semanas vai ser necessária. Essa é uma projeção de consumo, ou seja, a demanda que o Estado precisará, e essa demanda tem que ser calculada por técnicos sanitários, projetando qual vai ser o crescimento da curva da Covid no Estado, é uma demanda que a empresa não tem aptidão para fazer. O que ela acompanha simplesmente é o consumo, é o crescimento do consumo. Mas se vai ser necessário mais gás aqui 2 semanas, isso é uma questão sanitária, sabe? E eu falei no início, só para encerrar, Osmar, o seguinte, não é um serviço regulado, então não há uma Constituição de Serviço Público, então não há obrigações, vamos dizer, de universalização, que a gente está acostumado a ver. Talvez o gás hoje seja o serviço mais essencial para a população do estado do Amazonas, do lado da energia elétrica, porque se faltar a luz, a gente sabe que aí não tem como funcionar os respiradores, mas a gente não está diante de um serviço público. Então, assim, a planta, a capacidade de instalação que a empresa tinha lá, ela fazia projetada na projeção do mercado dela, mas ela não precisava nem ter mais nem ter menos, ela não precisava sequer estar em Manaus, sabe? Então, isso gera uma complexidade grande também, porque não havia, vamos dizer, um controle assim de quanto, no momento de crise, o Estado poderia fornecer, que é geralmente feito por uma agência reguladora, num plano aí de metas de universalização. A gente viu isso em telecomunicações, vimos isso em energia elétrica, e no setor de gás não existe isso, sabe? Eu não estou nem dizendo que deveria existir, eu só estou apontando a vocês um fato social. Não existe, é um setor desregulado, não é necessário sequer uma autorização administrativa. Simplesmente as autorizações necessárias são autorizações de ordem de licença de alvará, ou seja, autorizações municipais de operação e qualificação de qualidade do produto fornecido.
Então, pessoal, era isso que eu queria comentar para vocês. Eu acho que é um ponto interessante que a gente está vivendo e eu estou apto também a responder qualquer dúvida que tiverem assim, de informações fáticas, porque em relação ao processo civil, a minha percepção é que a gente virou um processo estrutural lá. O Flávio, eu acho que, pô, fantástica essa tua observação e esse teu exemplo. E eu até estava rindo aqui porque muitas vezes as pessoas falam, veja, é simples, né? Quer dizer, entrar numa situação dessas, o magistrado decide, etc. Do rápido que você sintetizou, a gente já observa a complexidade da situação. Porque você tem empresa privada envolvida, você tem FAB envolvida, você tem empresa que não é empresa do ramo sanitário, você tem hospitais envolvidos e você tem a sociedade envolvida, que é a destinatária de tudo. Né? Então, uma intervenção em uma ação, seja coletiva ou individual, envolvendo qualquer um desses players aí, pode causar um verdadeiro estrago do ponto de vista de organização de política pública. Né? Então, eu acho que, concordo plenamente com você, eu acho que esses processos aí, eles acabaram virando um grande processo estrutural, e aí a sabedoria, eu acho, vai do magistrado, ela que vai mostrar como que ele vai saber agir como, digamos assim, um grande coordenador disso tudo. Né? Porque a ideia de processo estrutural, como ela pressupõe essa cooperação entre todos os entes, né? E aí não só um poder, mas outros poderes, a empresa privada e os órgãos reguladores e tudo isso, eu acho que a grande capacidade vai ser dele agir realmente como um síndico e, lógico, evitando decisões desnecessárias e cada vez mais tentando unir todos em torno daquele objetivo. Agora, é muito bonito a gente falar isso. Né? Agora, você que está na ponta, ali vê que é muito difícil se operacionalizar isso. Não é? Quer dizer, é muito bonito a gente falar, não, vamos cooperação entre todos. Então, o magistrado ele vai entrar em contato com a White Martins, ele fala com a FAB, ele chama os representantes dos hospitais, chama o pessoal da Anvisa, chama, enfim, representantes do Poder Legislativo, que, enfim, já tem CPIs andando e tudo que quer que seja, e chama o prefeito, chama o governador, e vamos aqui fazer uma grande assembleia. É bonito a gente falar isso, mas a gente sabe que é difícil operacionalizar, porque a gente tem também o poder do governador, o poder do prefeito do município, né? Tudo isso envolvido. Então, é uma arte, eu acredito, se conseguir idealizar, se conseguir exercer esse papel desse grande síndico coordenador desse movimento. Né? E aí, lógico, que ele se vale eventualmente do poder da caneta para ter uma autoridade em determinado momento e chamar todos ali à ordem. Mas que, na prática, é muito difícil aquilo que é muito bonito no papel, exercer essa função, né, de coordenar, de supervisionar, de ser uma espécie de síndico, não interferindo em demasia para resolver esse problema, que é difícil operacionalizar, né, Flávio? Eu imagino que vocês devem estar passando, porque o risco de uma decisão e decisões que surgem no meio do caminho muitas vezes atrapalham o planejamento que está sendo capitaneado por um determinado magistrado da ação civil pública, entra uma ação individual no meio, tornando isso mais complexo. E aí, já encerro aqui essa minha colocação, essa minha intervenção, eu levantando uma bola que você levantou, ou continuando nela, é o debate de qual o melhor processo para ser utilizado, né, para ter essa atuação estruturante. Né? Se seria ação civil pública mesmo, se seria eventualmente uma ADPF. Né? A vantagem das ADPFs é que elas conseguem acabar com essas disputas aí de várias ações, porque se o juiz da primeira ação civil pública está atuando aí de uma forma estruturante, tentando coordenar a atuação de todos, vem uma ação individual de um outro magistrado e pode estragar aquele planejamento todo. Então, isso é uma dificuldade. Por isso que eu acho que a DPF ela é uma das que tem condições de, pelo menos, se unificar, né, em termos de instrumento, ou, pelo menos, para dizer quem deve atuar em nome de todos, aí, coordenando. Flávio, você me permite fazer um acréscimo aí à colocação do Osmar? Eu fiquei com uma dúvida do caso concreto, porque me parece assim, é um problema que exige uma interlocução extremamente ampla, e, ao mesmo tempo, é um problema absolutamente urgente.
Então, eu queria saber, assim, houve a designação de alguma audiência? Como é que se deu essa interlocução? Porque se eu sou o juiz do caso, a primeira coisa que eu pensaria em fazer é preciso sentar todo mundo na mesa. Não dá para ficar de vista fulano, vista Beltrano, em time, se não sei o quê, porque, enfim, como eu disse, é um tema muito urgente. Então, eu fiquei curioso para esse aspecto de como instrumentalizar essa interlocução. Pupi, eu até ia te falar, obrigado pela sua abordagem, eu queria te falar o seguinte, esse caso é tão interessante que não é uma produção, vamos dizer assim, não há uma produção de um processo estrutural de forma artificial, vamos dizer. Há aqui pelas condições como faticamente o ajuizamento de demandas decorre, e aí, naturalmente, o advogado tenta reunir tudo numa vara, e geralmente, se há o interesse da União vir uma vara federal e depois ela vai concentrar todas as demandas individuais, a forma como o processo estrutural acaba se consolidando não foi produzida por meio de uma DPF ajuizada, às vezes, num tema que não está com essa urgência toda, sabe? Então, quando você comentou da sua fala, eu só esqueci de mencionar isso. Mas é o seguinte, ninguém fez audiência ainda, e a gente é o nosso interesse que se faça, porque aí questões fáticas rápidas também. A empresa diz que só tem condição de fornecer 80 mil metros cúbicos diários. E há uma projeção de consumo já em torno de 104 e que pode chegar a 130 mil. Lembrem que eu falei para vocês que o consumo diário médio antes da pandemia era 12 mil e na primeira onda subiu a 25 mil. Bom, então precisa-se de outros fornecedores que não têm planta em Manaus. Esses outros fornecedores vão ter que ser chamados, ou seja, são empresas que não estão no mercado do Amazonas, mas que por produzir em outras regiões do país e porque essa produção pode ser transportada, seja via aérea pela Força Aérea Brasileira, seja via fluvial lá a partir de Belém, houve até uma tentativa de transporte desde Porto Velho, pela BR-319, que liga Porto Velho e Manaus. Depois eu até vou botar aqui umas fotos no meu computador para vocês verem a dificuldade que é, mas assim, na hora que os outros colegas estiverem falando. Mas, enfim, o que eu ia dizer para você, assim, ainda não houve, mas eu concordo com você, a solução para mim prudente é que se crie um plano, que se chamem todos que têm que participar do plano, inclusive aí empresas que não são parte dos autos, sabe? E vai acontecer, porque nós também não éramos desse processo da ação civil pública inicial. Eu vi que houve um comentário aqui indagando esse ponto. A ação civil pública inicial foi ajuizada contra o Estado e contra a União. Não houve, a White Martins não está no polo passivo dessa ação civil pública. O que a White Martins fez foi apresentar um pedido de um conflito de competência, que foi instaurado no STJ, e aí o ministro Múcio designou esse juiz como sendo um juiz para concentrar todas as demandas. Mas é isso, meu caro. Flávio. Então, houve a decisão do conflito designando qual seria, porque um outro problema que surge é realmente quem vai ser o competente para coordenar, né, essas ações. Então, nesse caso, no conflito se definiu pelo que você falou, né? Sim, como a União estava no polo passivo da ação civil pública, a gente defendeu que havia o interesse da União. A União tem que estar presente, sim, porque não há possibilidade de fretamento de aeronaves para transporte de oxigênio líquido, porque pode haver uma explosão da aeronave. Então, só a FAB tem essa capacidade técnica de fazê-lo. Então, havia uma impossibilidade até técnica mesmo da White Martins eventualmente cumprir liminares, porque ela não teria como fretar aviões. Então, a FAB tem que participar, e por isso a União está na ação. E o Estado do Amazonas é quem deve elaborar o plano de ação, vamos dizer assim, internamente, como distribuir principalmente nos municípios, e também quem deve apresentar a projeção de crescimento da demanda de Covid em todo o Estado. Então, o Estado tem que fazer parte também. E as empresas, os hospitais são interessados, porque querem o fornecimento do produto, e as empresas fornecedoras, elas vão ter que dizer como podem ajudar, porque a White já disse, eu não tenho capacidade para fazer mais, para entregar mais do que 80 mil metros cúbicos diários. Então, chamando essas empresas, o que eu acho, Pupi, é isso, é uma audiência mesmo, assim, o juiz vai ter que entender quais podem ser as pontes, que a gente chama assim, ponte fluvial de entrega, ponte aérea de entrega, ponte terrestre de entrega, e essas pontes têm que ser contínuas. Por exemplo, tem vindo carga da Venezuela, de fato. Então, mas não adianta vir um dia só, tem que vir diariamente, sabe? E aí, quantos caminhões precisam?
existe uma complexidade enorme e está agora na mão dessa magistrada. Ela vai ter que se deparar com isso. Mas ainda não houve designação de audiência, foi a sua pergunta. Desculpa aí ter me alongado, pessoal. Bem, eu não queria reduzir a minha fala ao exemplo. Eu acho que a palestra do Osmar é maior do que o exemplo, embora o exemplo seja relevante para o desate de certas questões. Eu diria o seguinte: no início da década de 90, exatamente no início, eu cuidava do poder criador do juiz e sempre pensando numa frase que eu tinha lido no trabalho do Mauro Capelletti sobre isso, dizendo mais ou menos o seguinte: é óbvio que o juiz cria direito, isso é inafastável. O que importa saber é a quantidade de direito criado pode ser suportada pela sociedade. Isso é que vai determinar se a gente está cuidando propriamente de um processo estrutural ou se está cuidando da preocupação muito forte do Osmar, que é a minha preocupação também, sobre o mau ativismo judicial. Então, sim, nós temos que nos preocupar com esse detalhe, isso é importantíssimo. A outra questão que eu também suscitava muito antes de o Belchior ser compositor reconhecido é que o novo sempre vem. O novo é inevitável. E por que ele é inevitável? O processo estrutural vem, e o Osmar disse muito bem, vem para ficar, ele vai ficar. A gente tem que acertar, são as fronteiras, os bordos do que vem a ser o processo estrutural, para que a gente não caia numa casa de mãe Joana, numa casa de ninguém, em que se pode fazer tudo sob o color de dizer que está trabalhando no processo estrutural. É preciso que haja limites a esse respeito. Eu recordo a vocês, eu fiz essa pesquisa há muitos anos, fiz a pesquisa, quando saiu a Constituição de 88, eu ousei dizer que o Ministério Público previsto na Constituição, a nossa Constituição, era o Ministério Público mais poderoso que havia no mundo. Não há uma outra Constituição que preveja tanto poder para um instituto semelhante ao Ministério Público como a Constituição brasileira o faz. Quer dizer, isso é muito considerado quando nós sabemos que há mecanismos aqui próprios, aspas, nos próprios, para a utilização do chamado processo estrutural, e esses mecanismos são comandados, são dirigidos pelo Ministério Público. O Ministério Público é que vai dar o desenho, vai dar a conformação, e o juiz vai acatar ou não, mas, sem dúvida, o Ministério Público se torna um ente muito poderoso. Então, eu acho que é possível a gente falar, no caso que o Jardim trouxe, é possível falar, sim, no processo estrutural nesse sentido, tentar organizar da maneira mais adequada possível. Fiquei preocupado com relação à afirmação de que talvez fosse viável a utilização da DPF para uma finalidade semelhante a essa. Eu tenho forte preocupação a esse respeito. Em um caso ou outro, me parece admissível a utilização da DPF, mas eu tenho muita restrição, porque eu já vi aqui a DPF, famosos no Brasil, vou lembrar um caso, a DPF que cuidou do regramento do impeachment da Dilma, porque se arguiu descumprimento de preceito fundamental. E como foi a regra que foi utilizada na deliberação? Criou-se um rito, um procedimento para o impeachment da Dilma. O processo estava no comecinho e a gente já sabia que tinha sido descumprido o preceito fundamental, que a gente não sabia qual era. E assim, debater se cabia ou não empichar a Dilma, e alguém arguiu que havia descumprimento, e o pior, jogou para o futuro um procedimento, criou-se um procedimento sob o color de coibir uma lesão a preceito fundamental que tinha sido realizado. É uma contradição essencial. Então, eu tenho muito receio de que, em grande parte das ADPF do Brasil, não exista nenhuma lesão a preceito fundamental. Então, sim, admito que há o processo estrutural, que há a possibilidade teórica de processo estrutural, eventualmente até por ADPF, mas a ADPF não deve ser, segundo penso, o veículo primeiro. Acho que essas ações
coletivas talvez exerçam com mais adequação esse tipo de atividade que exige um processo estrutural. Agora, reitero, e apesar de eu dizer que nem todo novo é necessariamente bom. No Brasil, a gente tem tendência para estragar as coisas. Eu acho que o processo estrutural tem um espaço relevantíssimo até para a minimização do número de demandas nesse país. Um processo estrutural muito bem conduzido pode resolver uma série de problemas locais, nacionais, municipais, etc. Agora, o meu medo é, nós temos essa tendência para estragar as coisas. E toda hora, depois que passar a virar moda, toda hora vai aparecer um processo com natureza estrutural, vão até matar os processos individuais. E isso é um risco muito grande, sem dúvida nenhuma, um risco muito grande. Vamos colocar na vala comum dos processos estruturais, com grande risco para os direitos individuais. Eu conto um caso, não vou... Acho que foi o áudio comunicando aqui aberto, já passou. Pois bem, então é um risco... Desculpe, eu conto um caso de... não vou dizer o nome do desembargador, em um determinado momento da história, cuidava-se de direito previdenciário, e ele me confidenciou que criava um modelão para julgar todos os recursos de apelação nesse modelão, e um assessor dele disse, mas desembargador, mas os processos não são iguais, têm peculiaridades. Disse assim, não, coloca o modelão. Se ele se sentir prejudicado, ele opõe embargos de declaração e aí depois a gente vê o que faz. Quer dizer, com as venhas de sempre, vamos fazer a merda, depois a gente limpa. Né? Então, o risco de um processo estrutural, né, mal utilizado, mal aplicado, é esse. Agora, sim, necessariamente a vida social é imperfeita, necessariamente acontecerão decisões que podem prejudicar partes menos representadas, mas eu coloco meu voto de confiança de que o processo estrutural, bem conduzido e bem fiscalizado, é capaz de gerar mais benefícios do que malefícios. E, como diria Galileu, tenho dito. Se me permite, professor, acho que essa sua observação foi perfeita também da questão da utilização da ADPF, né, que eu coloquei, que eu achava que poderia ser um instrumento ideal, mas, enfim, fazendo utilização das suas palavras, teoricamente, né? Porque a utilização em demasia leva a um outro risco que o professor Jorge Amaury bem colocou, que é a banalização dos direitos fundamentais. Não é? Quer dizer, dizer que tudo é direito fundamental para justificar a utilização eventual de uma DPF, para justificar a atuação de uma forma estruturante, digamos assim. Então, acho que essa ressalva que o professor fez foi extremamente válida, porque a utilização, em tese, é um instrumento bom e bonito para isso, mas não se pode correr o risco de banalizar a fundamentalização dos direitos. Tudo é direito fundamental, para tudo eu poder usar, para tudo eu justificar a utilização. E aí eu quero, se me permite também, só aproveitar que o professor Jorge Amaury está com o microfone dele aberto e ouvir também outros colegas sobre a regulamentação. Quer dizer, nós precisamos ter alguma regulamentação detalhada do processo estrutural, ou o que já temos no atual CPC, enfim, instrumentos que falam aí de cooperação e diretrizes que são traçadas, já seriam suficientes para justificar uma atualização, não digo justificar, mas para ajudar o magistrado na condução. Ou seja, é necessário ou não é necessário ter uma regulamentação? Né? O que lhe parece, professor, aproveitando aí que o seu microfone está aberto? Perfeitamente. Eu digo o seguinte, se o juiz é bom, a lei pode ser ruim. Agora, se o juiz é ruim, nem a lei boa resolve. Se a gente puder regulamentar, justamente porque a gente acredita que existam juízes ruins, se a gente pudesse dar alguma especificação a esse respeito, seria bom. Entretanto, eu quero crer que os instrumentos e princípios de que dispomos são suficientes para a condução de um processo estrutural. Tá? Agora, se vier uma regulamentação que não seja uma camisa de força, mas dê mais
subsídio, substrato para a atividade do magistrado com relação ao processo estrutural, seria interessante. Me parece que seria bem-vindo. É mais procedimental, né? Que sirva aí como um guia de condução, de participação de legitimados, de condução de audiências, enfim, de decisão sobre competência. Eu também concordo com o professor. Eu acho que não é necessário que a gente tenha, já basta, mas se quiserem regular procedimento, mais especificamente, que sirva como um guia, eu acho que é válido. Osmar, se me permite, pegando o gancho nesse último ponto que vocês tocaram, até eu cursei a disciplina ministrada no doutorado pelo Paulo Mendes, junto com o Didier, e um dos tópicos que a gente tratou, Paulo pode complementar se desejar, foi da tendência que a gente tem observado cada vez mais em um procedimento observar uma flexibilização. O que eu penso? Eu entendo totalmente a necessidade de a gente ter uma previsibilidade, ainda mais do ponto de vista dos procedimentos. Inclusive, eu falei aqui com o Flávio, como, na minha opinião, talvez a primeira medida que fosse importante de ser adotada num processo como o dele seria a da designação de uma audiência preliminar, qualquer que seja o nome que se queira dar. Mas o que eu penso também? A gente já teve, recentemente, 2 tentativas de se criar um código de processo civil coletivo. E não se conseguiu. Né? Não se avançou. A gente teve, inclusive, um projeto bastante elogiado da professora Ada, que simplesmente não foi para frente. A gente teve um dispositivo no CPC de conversão em ação pública, né? Em ação coletiva, de demandas individuais. Isso também acabou vetado. Então, o que eu penso um pouco? Onde é que o processo estrutural dá o seu aporte? Ele pega questões absolutamente complexas, que para serem endereçadas não transitam entre polos de preto e branco, ou seja, demandam construções mais complexas, inclusive que se protraiam no tempo, e busca endereçar aquilo, saindo um pouco daquela receita que a gente está acostumado a ver de julgo procedente, julgo improcedente. Qual que é a minha preocupação quando a gente fala em buscar criar um procedimento específico, embora eu conceda que é preciso ter um mínimo de previsibilidade. Mas qual que é a minha preocupação? Se a premissa do processo estrutural é lidar com temas complexos, será que a gente conseguiria criar um procedimento comum para abarcar esses processos estruturais em toda a sua complexidade? E aí eu invoco novamente as últimas tentativas que nem sequer tratavam ainda do processo estrutural, tratavam apenas do processo coletivo, foram frustradas, talvez por essa incapacidade de divisar algo que em si é complexo. E aí eu retomo o início da minha fala, fazendo uma ligação aqui com a disciplina do Paulo e do Fred. Me parece que a tendência tem sido muito mais a de se ajustar o procedimento à demanda concreta do que o contrário. E o meu único receio, portanto, embora, de novo, eu entenda a necessidade de a gente ter um mínimo de previsibilidade procedimental, mas a minha preocupação é a gente, como muito se faz também no Brasil, criar receitas e forçar os problemas dentro dessas receitas, ainda que elas não forneçam a melhor forma de abordar determinados assuntos, ainda mais assuntos absolutamente imprevisíveis, como são os que cercam o tema do processo estrutural. Ô, Pup, eu não sei se tem uma ordem de inscrição ou se eu posso falar. Por favor, ainda mais que eu te mencionei, estava esperando aí você fazer uma contribuição. Bom dia, colegas. Eu abri minha câmera agora porque eu estava em trânsito e aí consegui chegar a tempo mas ouvi tudo. E quero cumprimentar aí os amigos por terem falado tudo que falaram antes, né? Eu achei muito proveitosas todas as falas, especialmente do nosso querido Osmar. Eu queria também, na linha do professor Jorge Amaury, que eu acho que foram ditas aqui algumas coisas que eu acho que a gente tem que levar como um ativo dessa reunião. Em primeiro lugar, o Osmar colocou isso muito bem, o professor Amaury também, outros colegas.
nós precisamos separar processo estrutural de ativismo judicial. O Pupo falou muito bem isso na sua primeira intervenção. Vamos separar as coisas. Uma coisa é o processo que tem por objetivo interferir em estruturas, em estruturas públicas ou estruturas privadas. Outra coisa é a possibilidade de ativismo. Então, vamos separar as coisas, porque a gente ouve por aí, e eu quero deixar claro que a exposição do Osmar também foi muito clara, no particular, uma confusão enorme entre as coisas. Eu não gosto de processo estrutural porque isso é ativismo judicial. Não, não é verdade. É possível haver intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. A gente tem que delimitar os limites disso. E essa intervenção, quando se dá, muitas vezes se dá por meio do processo estrutural. Então, vamos fazer essa separação. Outra separação que o professor Amaury colocou bem, que eu acho que é importante a gente levar também como um ativo dessa reunião. Distinguir ativismo judicial de criação normativa pelo Poder Judiciário. Parece que existe uma relação aí de continência entre um e outro. Ativismo, a criação normativa pelo Poder Judiciário é plenamente possível, sobretudo diante de uma inércia dos demais poderes e à luz de preceitos constitucionais que precisam ser densificados e não são densificados pelo Executivo e pelo Legislativo. Então, isso é plenamente possível. E isso não é ativismo judicial. Como bem colocou o Osmar, o ativismo acontece quando há a intervenção onde o Poder Judiciário não pode. Muitas vezes não pode porque os outros poderes já agiram. Muitas vezes não podem porque não tem elementos para isso. Então, eu acho que essas duas distinções iniciais me parecem fundamentais. E também queria acrescentar essa ideia, acrescentar não, corroborar, o que já foi dito antes, que é a ideia de que o judiciário, por não ter elementos para antever a complexidade das relações sociais, e o Becker, eu acho que pode trazer uma contribuição em relação a isso, pela sua experiência no GDF, o juiz não pode simplesmente sair dando uma canetada e determinando que o executivo faça isso ou faça aquilo. O Pupo também falou sobre isso. O processo estrutural ele deve ser caracterizado, sobretudo, pela dialeticidade, tem que ser um processo muito dialógico, ou seja, o judiciário ele tem que ouvir os interessados para ver como ele pode, da melhor forma possível, e eu grifo aqui possível, concretizar os preceitos constitucionais. E isso se dá por meio do diálogo institucional. Então, o diálogo entre os entes envolvidos é fundamental. Não pode o Poder Judiciário dar uma canetada e falar assim, vai abrir escola, vai fechar a escola. Isso a gente vê que está acontecendo, isso é um absurdo. Isso é uma deturpação enorme a gente poderia falar da teoria do direito. Ou seja, se utiliza o processo civil para se cometerem arbitrariedades. Isso é arbitrariedade. E não se confunde com a legitimidade do processo estrutural. E outra coisa, parece-me que as decisões proferidas no processo estrutural devem ser decisões que eu chamo com baixa densidade normativa. Ou seja, decisões mais amplas, que vão ser concretizadas ao longo do tempo. Por isso que o Sérgio Arenhardt fala de decisões em cascata na execução. Essa ideia de decisões em cascata eu acho muito rica, porque ele vai proferir uma série de decisões ao longo da execução da sua decisão mais genérica, que reconheceu a ilegalidade ou omissão do poder público, mas amoldando-se às circunstâncias que ele vai presenciando ao longo da execução. Então, o que foi dito aqui também, uma característica é a flexibilização do Instituto da Preclusão, sem dúvida, mas é um processo que é concretizado paulatinamente, em cascata, como diz o Arenhardt. Uma última observação sobre essa questão da regulamentação. Eu não sei se foi o professor Amaury que falou, se foi o Pupo, acho que foi o professor Amaury. Eu não tenho a mínima dúvida que o sistema processual hoje
ele alberga tranquilamente o processo estrutural. Há vários dispositivos no CPC que são extremamente úteis ao processo estrutural. Veja, por exemplo, o 139.4, que fala da atipicidade dos meios executivos. Essa é uma disposição que pode ser muito bem utilizada no processo estrutural. E várias outras válvulas de escape, como disse o PUP, de flexibilização do processo, seja flexibilização por meio de cláusulas abertas, que é o caso do 139.4, seja por meio de flexibilizações permitidas expressamente no código. Então, eu concordo que o nosso sistema processual hoje ele tem plena aptidão a albergar esse processo estrutural, a dar mecanismos, né, para esse processo estrutural. Mas eu convido os colegas a lerem o PL 4441, que está tramitando no Congresso. Vocês devem estar acompanhando, existe hoje uma disputa, ao meu ver, saudável, entre dois PLs. Um PL que foi, acho que é um anteprojeto ainda, né, que foi proposto pelo CNJ, e um PL de relatoria do deputado Paulo Teixeira, que está tramitando no Congresso. Ao meu ver, o PL 4441, professor Amaury, ele é um excelente exemplo de uma delimitação e de uma regulamentação não rígida de como deve se dar o processo estrutural no Brasil. Nós temos ali várias sacadas, houve a reunião de várias propostas doutrinárias nesse PL extremamente detalhado e que, na minha percepção, seria uma contribuição muito, muito importante para o processo coletivo, de uma forma geral, e para o processo estrutural em especial. Então, eu convido os colegas a lerem esse PL e que a gente discuta ele. De repente, poderia até fazer um café com processo aqui, para tratar desse PL ou fazer uma comparação entre os dois PLs que estão mais em voga hoje, para a gente se aprofundar no estudo do tema e, eventualmente, até a associação levantar a bandeira aí para defender a nossa posição. É isso, eu agradeço muito a oportunidade. Bom, quero aproveitar, acho que não tem ninguém aqui na lista, na fila. Se tiver alguém na fila para falar, por favor, me avisem que eu vou conceder a minha hora aqui, porque eu não vi se tinha alguém aguardando ou não. Mas eu acho que não tem, né? Então, tá bom. Em primeiro lugar, Osmar, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de vir falar aqui com a gente de um tema tão importante. Um tema, não vou dizer da moda, mas porque é difícil, né? É tanto tempo no processo civil que está na moda, mas é um tema moderno, vamos falar assim. E agradeço demais a sua possibilidade, a sua disponibilidade de ter vindo aqui falar com a gente, Osmar. Obrigado mesmo. E, obviamente, a palestra foi super, super didática. E eu acho muito importante, quando se faz uma palestra, você pode ser profundo, você pode ter muito conteúdo e ser didático. Eu acho isso importante que você for. Com relação ao tema especificamente, eu só queria fazer algumas observações que me causam uma certa angústia, na linha mais ou menos do que o Paulo Mendes falou. E, por coincidência, ontem eu almocei com o Paulo Mendes e a gente conversava sobre o professor Arenhardt. Eu sou fã dele, eu acho que ele é um cara que conhece muito, muito, muito ações coletivas, processo estrutural, muito embora o processo estrutural não seja, obviamente, só em ações coletivas, mas a gente vê, na maioria das vezes, em uma ação coletiva. Duas observações, só para fazer uma harmonização com o que o Paulo Mendes os demais falaram, e na linha da palestra do Osmar, é que, de fato, né, a gente não pode confundir ativismo de processo estrutural. E uma outra coisa, nós não podemos confundir causas complexas com processo estrutural. Não é só porque a causa é complexa que vai ter processo estrutural. Então, é algo importantíssimo que se faça essa análise. Há causas complexas, complicadíssimas, que demandam expertise, mas que não tem nenhum tipo de processo estrutural ou de estruturação do processo, se a gente quiser inverter
as palavras, e, portanto, essa é uma questão importante. Outro ponto que eu queria observar é que a gente tem visto muito processo estrutural em obrigações de fazer. E aí, nas obrigações de fazer, como a gente sabe, né, todos aqui são processualistas, nós temos obrigações de fazer na fase de conhecimento, temos obrigações de fazer na fase de execução. É óbvio que uma obrigação de fazer na fase de conhecimento acaba tendo uma carga executiva, mas ela não deixa de estar na fase de conhecimento. E por que eu faço essa observação? Porque o processo estrutural ele precisa ser pensado, a meu ver, a partir da fase em que o processo se encontra. Você não pode achar que o simples fato de você ter uma causa complexa e que demande um diálogo entre as partes, os envolvidos, e juiz, Ministério Público, enfim, as figuras, os atores processuais, que por conta disso vai ser igual se você estiver na fase de execução, se você estiver na fase de conhecimento. A meu ver, quando se pensa processo estrutural, eu não conheço algum trabalho que tenha feito isso. Se tiverem, inclusive, dicas, eu fico super satisfeito em saber isso. Se alguém já trabalhou a ideia de diferenciar o processo estrutural na fase de conhecimento e diferenciar o processo estrutural na fase de execução. E por quê? E a gente sabe disso, a diferença. A diferença é que a fase de conhecimento é uma fase em que o diálogo é muito mais amplo, você tem, obviamente, uma necessidade de, entre aspas, acertamento do direito, enquanto na execução você tem que cumprir aquilo que foi determinado. E aí, só para encerrar minha participação, como eu falei de obrigação de fazer, a obrigação de fazer ela pode vir não no processo de conhecimento e ela pode vir na fase de execução. Então, por conta disso, num caso você já tem um título judicial, ou se for o caso até de um título extrajudicial, se a gente estiver falando de uma ação de execução de título extrajudicial que compenha uma obrigação de fazer, imagine um contrato, alguma coisa nesse nível, ou se a gente tiver na ação de conhecimento que você ainda tem que verificar as condições para saber se aquele direito é efetivamente implementado. Então, fica a minha observação com relação à preocupação que eu tenho de não se generalizar o processo estrutural como se fosse uma coisa só, em qualquer momento, e sem regras e sem observância de modelos procedimentais específicos a partir do momento processual que a gente está. Essa é a minha observação, e eu quero agradecer novamente ao meu amigo Osmar e pela sua disponibilidade e pela excelente palestra, um tema tão bacana que envolve, né, a pandemia que nós estamos vivendo. Obrigado, Osmar. Obrigado a todos. Agradeço, Becker. Só queria, para não me esquecer, pegar o gancho do que o Paulo falou, e eu acho que seria uma boa ideia, viu, Pup, Becker, se pensar a gente montar, de repente, até porque pode subsidiar, eventualmente, até uma manifestação da associação, né? Mas, de repente, marcar um encontro próximo para se debater ou os dois PLs, né, para se cotejar, enfim, já que a gente está no começo de um ano legislativo, e, enfim, eu acho que seria super válido. Achei a ideia fantástica, Paulo. Assim como as tuas observações, é do Becker também, né, diferenciando muito, né, o processo coletivo, processo estrutural, conteúdo, ativismo, enfim, que a gente tem debatido, acho que muito pertinentes. Valeu, Posso Osmar. fazer Até mandei aí no chat o PL. Ótimo, tá aqui. O arquivo. Posso fazer uma última observação, Cooper? Pode. Eu queria fazer uma observação. Bom dia a todos, bom dia, amigos. Parabéns, Osmar. Parabéns a todos. Eu peguei a palestra, a intervenção aí um pouco no meio, mas quero parabenizar a associação pela iniciativa, importante iniciativa. Eu só queria dar um depoimento, né, porque eu comecei com essa ideia com processo coletivo e processo estrutural já há alguns anos, eu diria décadas, com a professora Ada e o professor Cazu, numa matéria de pós-graduação, e nós três apresentamos o PL, de Controle Jurisdicional de Políticas Públicas, que é um processo estrutural, a regulamentação está lá, não é? E agora ele está na Comissão de Finanças. E surgiram agora 2 novos projetos sobre processo coletivo, que já foram referidos aqui,
e nós também estamos discutindo, eu, professor Cazu, mais um grupo, né? Então até queria convidar o Osmar a participar e quem mais quisesse das discussões, não é? Mas nós estamos elaborando, na verdade, um outro PL para servir de apoio a esses dois, não é? E importante também dizer, uma notícia muito recente, vocês devem ter tomado conhecimento de que existe uma comissão que está designada, presidida pelo ministro Gilmar Mendes, para a elaboração de um código de processo constitucional, né? E por que eu estou dizendo isso, né? O que tem a ver aí o processo estrutural com o processo constitucional? Pelos temas que vocês falaram, já se percebeu que tem alguma inter-relação, né? Até no momento de se citar a DPF aí, e problemas semelhantes, não é? Então, nessas discussões, eu não estou na comissão, mas fiquei sabendo que há umas 2 semanas surgiu a ideia de se colocar neste projeto de lei também o processo coletivo, pegando, digamos, o PL que já foi apresentado, que foi trabalhado no âmbito de uma comissão no CNJ, presidida pela ministra Galotti, e nós estamos, enfim, numa confusão aí de iniciativas, não é? Eu temo que, no final das contas, tenhamos aí um projeto que acabe desestimulando o processo coletivo, não é? Mas eu quero dizer que o processo estrutural o processo coletivo é o adequado para se discutir o processo estrutural. E essa regulamentação, que não existe, mas que está, em certa medida, escrita nesse PL, serve para delinear a atividade dos magistrados. É complicado falar agir sem a lei, não é? Mas eu já sei de alguns casos, Osmar, em que juízes estão aplicando isso, não é? E aqui cumprimentando também o querido amigo Becker, dizendo que estou aqui com saudades de uma convivência próxima de todos, do Osmar, do Rodrigo, de todos os amigos, né? E então, para o Rodrigo, eu queria falar que tem sim trabalhos, não é? Eu mesmo orientei um rapaz lá na Faculdade de Direito da USP, né? Que é o Felipe Lima, que ele apresentou uma tese, uma dissertação sobre execução nas políticas públicas, que é, em certa medida, a execução do processo estrutural. Não é? O que a gente tem visto realmente é um ativismo, esse ativismo precisa ser combatido fora da lei. Eu estou agora num caso interessantíssimo, querido Osmar, no que diz respeito ao apagão do Amapá. E lá, eu tive que ir para o Amapá no meio da pandemia. Semana passada eu estava lá, morrendo de medo de pegar Covid, porque até agora eu sobrevivia à Covid, não é? E o diretor da escola local, um desembargador, criou digamos, um painel para discussão de enunciados relativos ao apagão, já propondo enunciados de condenação, não é? Bom, diante dessa medida, eu estou dizendo isso porque é pública, eu acabei entrando com um procedimento no CNJ e são 8 desembargadores lá e aí foi ouvido esse desembargador e o presidente do tribunal que se manifestou contrário a esse procedimento e no final o conselheiro André Godin proferiu uma decisão rechaçando esse procedimento. Eu estou dizendo isso porque, na verdade, era um processo estrutural às avessas, fora da lei, para editar enunciados e até estabelecer formas, procedimentos, uma coisa meio assim inusitada, não é? Mas, fora isso, a gente está tentando construir uma solução estrutural para esse problema, que é um problema que envolve inúmeros protagonistas, né? Envolve a ANEEL, o Ministério das Minas e Energia, né?
enfim, e está uma disputa lá para saber quem vai conduzir os processos. Também tem essa questão da vaidade do sujeito querer, o juiz querer capitanear, aí o Ministério Público também, não é? Então, a gente começa a ficar um pouco assustado com essas iniciativas. E me preocupa também que nesses 2 projetos aí que estão mais em debate, principalmente do CNJ, tem um outro que está com o Paulo Teixeira, né? Eles não se preocupam muito com o processo estrutural. Então, tem esse PL ali, que foi apresentado por mim, pela professora Ada e pelo professor Cazu, que, por incrível que possa parecer, por se chamar controle jurisdicional de políticas públicas, os políticos acharam que isso estava dando poder para o juiz para mandar na política. Quando, na verdade, o projeto é justamente o contrário. Ele impõe limites à atividade jurisdicional justamente para se evitar esse indesejável ativismo, não é? Eu acho, e aí, depois de muita discussão, nós apresentamos em 2014 aqui, né? A gente estava com essas matérias no pós de controle jurisdicional, acho que vou tentar puxar pela memória, desde 2008. E antes nós tínhamos matérias no pós sobre tutela jurisdicional coletiva, que redundou naquele Código de Processo Coletivo, que não foi para frente, foi engavetado porque tinha aquela parte de improbidade. E quando se tocou no problema de improbidade, ninguém queria mexer, porque dizia respeito à classe política, e aí se arquivou, tentou se ressuscitar o projeto, depois se fez um PL de nova lei de ação civil pública, que cria o Sistema Único de Ações Coletivas. Também não foi para frente. Depois, no governo Dilma, o ministro José Eduardo Cardoso tentou resgatar, não conseguiu. E agora nós temos aí, depois apresentamos esse PL aí das políticas, do controle jurisdicional de políticas públicas, e eu, há uns 2 anos atrás, conversando com o professor Cazu, eu falei, olha, é melhor tirar a expressão controle jurisdicional de políticas públicas. Vamos colocar processo estrutural, processo de interesse público, alguma coisa diferente, um nome diferente, com uma nova roupagem, quem sabe até uma nova estrutura. Até queríamos dar o nome a esse projeto projeto de lei Ada Pellegrini Grinover, com base no PL anterior, né? Mas eu acho que existe uma necessidade fundamental de termos uma disciplina, não é? De processo estrutural, uma disciplina legal, porque senão nós não teremos limites para esse ativismo e para essa, digamos assim, pseudo-criatividade do judiciário. E o que a gente sente, o que eu estou sentindo muito nesse caso aqui, que estou lá envolvidíssimo, né, é que todo mundo quer ter o protagonismo. É o Ministério Público Estadual que quer ter protagonismo, é a Defensoria, é o Estado Federal, a Justiça Federal, é a Justiça Estadual. Então, fica uma tremenda de uma confusão. Eu acho que a gente tem que estabelecer aí, sim, um processo aberto, dialogal, estruturante. Tem que se pensar também na fase de cumprimento de sentença, na fase executiva, Rodrigo, que tem que estar sujeita a modificações, porque esses processos duram anos, às vezes décadas, e as circunstâncias fáticas se alteram e as necessidades também. Então, precisa ter realmente um processo dinâmico e que seja dialogal e que venha se adequar às circunstâncias atuais, não é? E aí ficamos aqui com esse panorama. Eu queria dar esse panorama e até dar ciência aos queridos colegas do que está acontecendo e que me preocupa bastante com esse ativismo legislativo com diferentes comissões, não é? E que acaba, e muitas vezes, com uma certa rapidez e sem levar em consideração projetos anteriores que já haviam sido feitos há muito tempo. Então, aquela pressa legislativa, aquela agenda positiva legislativa que nós já conhecemos, que não é nova no Brasil, e que nós precisamos repensar seriamente esse modelo, com todo respeito às comissões, mas colocar justamente essa necessidade da gente resgatar esses projetos anteriores e
mais importante ainda, abrir um debate grande junto às associações, junto à Associação de Processo de Brasília, de Goiás, junto aos demais institutos locais, estaduais, junto ao IBDP também, porque senão fica uma situação assim um pouco delicada, que acaba sendo aprovado um processo, um PL sem a necessária discussão. Já falei muito, quero agradecer, parabenizar o querido Osmar, parabenizar também a intervenção dos amigos. Eu ouvi também o tema lá da White Martins, muito interessante, não é? E aí mostra que tem que realmente haver uma coordenação entre os entes, não adianta a gente tratar isoladamente, e parabenizar os queridos amigos que já falaram aí e dizer que estou sempre à disposição e com saudade da convivência. Guilherme, posso? Claro, professor. Só queria agradecer ao professor Lucon aí pela participação. Um prazer tê-lo conosco, professor. E minhas homenagens ao querido professor José Almauri também, né? Eu estou aqui falando no celular, eu não tinha visto aqui. Eu vi a sua manifestação, mas não sabia se o senhor ainda estava aqui conosco, né? Mas então, meus cumprimentos e minha manifestação aqui de estima e sentindo a falta de convivência dos colegas. Obrigado, professor Lucon. Professor Almauri, por favor. A recíproca é verdadeira, professor. Guilherme, quando eu comentário, logo depois que você falou, eu queria ter dito alguma coisa que o professor Lucon, em certo sentido, tocou. Aqueles 2 projetos, Guilherme, alguma coisa deles não permitiu que eles fossem à frente naquele momento, porque houve 2 conflitos. A história conta, houve conflitos de projetos aí, até disputas que eventualmente podem partir para o campo da pessoalidade, e isso prejudicou o andamento. E depois há uma outra questão aqui, que foi a delicadeza de envolvimento de certos aspectos que eram não gratos a uma parcela da classe política. Isso dificultou, certamente, a tramitação desses projetos. O que me parece bem tocado agora, e eu insisto, junto com o Osmar nisso, a gente não pretende aprisionar de maneira nenhuma o processo estrutural. Acho que seria até tolice fazer isso. Eu vou ter que sair, mas eu queria dizer para o Osmar uma coisa. Osmar, no século XVII, apareceu um francesinho metido a besta e dizia mais ou menos assim: tous concours à biance, non se clairement, il est beau pour le dire, arrive aisément. Tudo que se concebe bem se enuncia claramente, e as palavras para dizê-lo fluem, chegam com muita facilidade. É o que eu posso dizer da sua palestra, da sua brilhante palestra. Eu parabenizo, mas digo de passagem, não é surpresa para mim. Eu conheço você desde o início da Primeira Guerra Mundial, pelo menos, e sei da sua qualidade, da sua eficiência. E, ainda assim, parabéns, e eu me retiro. Muito obrigado. E muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor. Alguém mais? Alguma consideração? Então, Posso fazer uma breve observação? Claro, por favor, Paulo. Sobre a intervenção do Becker, eu gostei muito do que você falou, Becker, e isso suscita algumas perguntas que eu acho que a doutrina hoje vem se debruçando para responder. Primeiro, o que é um processo estrutural? O processo nasce estrutural ou o processo pode se tornar estrutural? Veja que o Flávio, com a White Martins, foi chamado durante o processo. Né? É o pedido da petição inicial que faz o processo ser estrutural e, portanto, isso teria maiores consequências na fase de conhecimento, ou são desdobramentos na execução que fazem o processo ser estrutural? Então, são perguntas difíceis que, ao meu ver, não estão ainda completamente respondidas pela doutrina. E me parece, sim, que é possível um processo nascer com um pedido não estrutural e ele se tornar um processo estrutural ao longo do curso. E aí eu queria indicar um livro para os colegas, Becker, você que falou sobre
bibliografia, é muito bom, na minha avaliação, que ele tenta responder essas perguntas. O nome é Processos Estruturais, de Matheus Souza Galdino. É um livro que não é muito conhecido ainda, mas ele se propôs justamente a responder a essas perguntas. E ele trabalha essa ideia de uma maior cognição na fase de conhecimento, ou uma menor cognição, talvez, na fase de execução, a diferença entre conhecimento e execução, se ele nasce estrutural, se ele se torna estrutural. Eu acho que é um estudo que vale a pena ser divulgado, um estudo sério e bem profundo. Era isso, meu caro Pupi, te devolvo a palavra, agradecendo aí mais uma vez. Valeu, Paulo. Mais alguém? Vou passar a palavra para o Osmar aí fazer seu fechamento, se desejar, e aí na sequência a gente encerra a edição de hoje. Só agradecer mais uma vez, não só essa oportunidade, mas também agradecer principalmente aqui ao Paulo, ao Becker, a você, ao Flávio, que trouxe esse exemplo fantástico, ao Lucon, que nos prestigiou, ao professor Jorge Amauri, enfim, e os demais que falaram também. Anotei demais, eu acho que o tema realmente é palpitante. E aproveitando aí, só mais uma vez reitero, acho que a ideia do Paulo é ótima, a gente marcar um encontro, e com certeza o Lucon é dos que mais pode colaborar com isso pelo histórico que tem, por toda essa história que tem nesses projetos de lei e no estudo dessa matéria, né? Até para fazermos bem essa distinção entre o que é coletivo, né? O que é objeto de ação civil pública, o que é estrutural, e não se perder a oportunidade de, num momento desse de reflexão legislativa, se fazer aí essa distinção necessária, se for o caso de se regulamentar o procedimento também do processo estrutural. Então, só mais uma vez agradecer de coração o convite, o carinho de todos e me colocar aqui sempre à disposição, Pupi. Ô, Pupi, vamos cobrar do Flávio ele escrever um artigo sobre essa experiência dele? Eu acho que é o mínimo que a gente pode exigir dele, né? Uma baita experiência dessa. Ô, Paulo, obrigado. Eu, na verdade, eu ouvi atentamente, eu ainda não... Eu realmente tenho refletido muito. Eu passei esses dias todos interessado, assim, que fenômeno é esse, tentando identificar questões. Para mim foi muito interessante, assim, como a liminar deferida no conflito de competência mudou completamente a ação civil pública. Talvez isso fosse inevitável, talvez as decisões já tivessem que ser proferidas na ação civil pública para que ela tivesse alguma efetividade, sabe? Mas o caso, e talvez vocês discutiram também sobre as mudanças legislativas, e eu concordo, acho que foi a sua observação, de fato já existe, acho que um arcabouço normativo que pode ser utilizado, mas vamos dizer assim, os poderes que o magistrado tem, eles são voltados assim, à efetividade das medidas, eles às vezes vão incomodar, sabe? Porque você vai chamar pessoas que não fazem parte, as partes vão entrar incomodadas de estarem sendo trazidas ao feito complexo, estrutural, de várias dificuldades, quando várias delas talvez não quisessem estar ali, porque sabem da problemática. Então, assim, eu acho que aí, na linha do que o professor Lucon mencionou, e muita honra ouvi-lo, é necessário refletirmos, sim, sabe, sobre uma normatização dos poderes do magistrado mesmo, porque é difícil a gente conseguir identificar tudo que vai ser necessário fazer de antemão, e só o caso concreto vai dar. Mas, assim, que se as pessoas tiverem a ideia de que, em certo momento, aquilo é uma situação de muito maior complexidade do que se imaginava e que outros atores vão ter que ser trazidos aos autos, é importante que haja já alteração e que as partes não fiquem com debates, vamos dizer, de ordem processual, para dizer, não, a ação não foi ajuizada contra mim, porque isso existe ainda, sabe? É incrível. Enfim, eu prometo a vocês que se eu me sentir confortável, eu vou atrás do Becker, porque eu não vou fazer isso sozinho, vou escrever um com ele, sabe? Porque aí eu tenho certeza que vai sair direitinho. Um abraço, gente. Obrigado. Valeu, vai gente. ser maravilhoso, viu, Flávio? Só também um pequeno à parte. Estou ouvindo aqui, esperando já o artigo de vocês. Obrigado, Carol. Obrigado demais. Gente, obrigado aí de novo pela participação. Obrigado novamente, Osmar. Esse projeto eu acho ele muito bacana
e Pessoal, rende muitos frutos. Desculpa, eu só coloquei umas fotos no grupo, no chat, se alguém não teve a oportunidade de ver, do que está sendo feito para alimentar o oxigênio lá em Manaus. É só interessante. Interessante, muito interessante. Eu também vou disponibilizar aos colegas um artigo que eu escrevi já há uns 3 anos, Fundamentos do Processo Estrutural. Só para... É um artigo apenas que procura dar um pouco de luz aí a esse tema complexo. Por favor, professor, manda lá no nosso grupo do WhatsApp que vai ser um prazer ler. Gente, obrigado aí de novo. Um bom resto de sexta-feira e bom final de semana. Valeu, obrigado.